Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, gostaria de falar um pouquinho nesse vídeo sobre o sacerdócio do lar, do varão, do homem. E nós vimos na Bíblia até um argumento para essa expressão, que é uma expressão muito utilizada para quem busca a restauração do casamento, né, os homens. A gente escuta muito essa expressão, né, sacerdote do lar. A Bíblia ela fala em Apocalipse 5, capítulo 5, verso 9 e 10, que Jesus ele nos comprou com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. E também diz a palavra que antes de ser sacerdote na igreja, o homem tem que ser sacerdote da sua própria casa, né? É necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher e que governe bem a sua casa, criando os filhos com disciplina. Diz a palavra em Timóteo, capítulo 3, versículo 2, 4 a 5. Então, irmãos, tem embasamento sim, bíblico, essa expressão sacerdote do lar. Nós sabemos que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A gente não quer dizer que o homem é sacerdote no sentido de mediador, mas no sentido daquele intercessor, como um sacerdote que vai até o único, né, sumo sacerdote que é Jesus e coloca a sua família. Irmãos, nós vemos alguns princípios da Bíblia que falam sobre nós, um pouquinho sobre a nossa postura de sacerdote e de líder da nossa família e do nosso lar. E nós vemos esse embasamento em Gênesis muito claro, ali no Jardim do Éden, quando Deus ele põe Eva e Adão e Eva ali no jardim. O homem ele é a base da família. Ele é a base e o fundamento da família. Nós vemos que quando Deus ele faz o homem, ele entrega para o homem o jardim, ele estabelece uma única lei, que do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia tocar, não poderia comer. Quando Deus estabelece essa lei, a mulher ela ainda não tinha sido criada. Deus ele coloca sobre Adão, sobre o homem. Deus ele nunca falou com Eva sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Seus irmãos podem folhear a Bíblia, vocês não acharão. A responsabilidade era do homem. Por isso que Deus falou com o homem. A responsabilidade de quê? De manter a sua família distante daquela árvore, de quebrar aquela regra que o Senhor tinha estabelecido, né? Então essa responsabilidade é nossa. Nós temos a responsabilidade de preservar a nossa família, de manter distante de um caminho que vai contra aquilo que é a vontade de Deus. Os nossos filhos, as nossas esposas, a responsabilidade é nossa, né? Nossa, a priori é nossa. Quando a mulher ela come o fruto da árvore, no capítulo 3, no versículo 6 ao 7 de Gênesis, não acontece nada, absolutamente nada. Mas quando o homem ele come o fruto, ali o pecado é estabelecido. Quando Deus chama a responsabilidade para poder falar e dar uma bronca acerca do que foi feito, né, no capítulo 3, também no versículo 9 ao 11, Deus ele não chama a responsabilidade de Eva, ele diz: Adão, aonde tu estás? Aonde estás? Né, na viração da tarde, Deus descia até a copa das árvores, vinha e falava todo dia com Adão e Eva. Nesse dia ele faz a mesma coisa, ele pergunta: Adão, aonde estás? Mas outra coisa que a gente pode observar também muito interessante, a sentença, né, dos erros, e isso mostra no capítulo 3, no versículo 16 e 17, a sentença do erro da mulher é sobre ela mesma. Tu terás dores de parto, teu desejo será do teu marido. Porém, a sentença do erro do homem é sobre toda a criação. O Senhor diz para Adão: a terra será maldita por tua causa. Ou seja, o pecado, né, o fruto dele é a morte. Os animais não têm pecado, mas por que morrem? Porque o pecado de Adão, né, recaiu sobre toda a criação, inclusive os animais, né? A gente vê isso é bem evidenciado. Você vê tamanha responsabilidade do homem. Por isso que a Bíblia diz que quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da sua igreja, né, a igreja é o corpo de Cristo, o homem é o cabeça no sentido de responsabilidade, de liderança sobre a família, né? O homem ele foi estruturado. Nós fomos estruturados, projetados por Deus fisicamente e emocionalmente, para ser o provedor e o protetor da nossa família, né? Perdendo esse papel, há um colapso dentro do lar. E também até às vezes é evidenciado na sociedade. Nós vemos isso. E isso esse colapso, essa perda de papel, isso tem acontecido muito na nossa sociedade, tem acontecido muito nos nossos dias. A gente tem visto a cada dia mais o homem sem papel, sem função dentro do lar. E muitas das vezes somos nós quem falhamos, entendeu? Que às vezes nos ausentamos dentro da nossa família, de estar com a nossa família, ou que negligenciamos o papel de provedor, de protetor. E quando nós quebramos esses princípios, é como eu tenho sempre dito, quando quebramos princípios espirituais no casamento, dependemos de milagre para rever o casamento. Então é isso que estamos vivendo agora, por isso que fomos chamados ao deserto. Às vezes pensa assim: não tinha nenhum pecado. Não tinha nenhum pecado, mas também não era sacerdote.
A gente não levava a bênção de Deus para dentro da nossa casa e não tirava aquilo que era maldição de dentro do nosso lar, né? Não tirava aquilo que eram brechas e coisas ruins dentro da nossa casa. Então o homem ele possui algumas responsabilidades principais, não são exclusivas, irmãos. A gente sabe que algumas delas são delegadas e compartilhadas com as mulheres, mas são principais do homem. A liderança, por exemplo, é uma. Quando Deus ele fala de Abraão, em Gênesis 18, 19, ele diz assim: eu conheço meu servo Abraão, ele me fará seguir toda a sua casa após ele. Quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, ele leva para uma nova terra. Então ele diz: eu conheço, a liderança é de Abraão, ele vai fazer seguir. Uma outra coisa que a gente pode ver que a responsabilidade principal do homem é a disciplina. Nós vemos na Bíblia que em 1 Samuel que os filhos de Eli, o sumo sacerdote Eli, os 2 filhos dele que eram sacerdotes, Ofni e Finéias, comiam das ofertas alçadas, roubavam, de forma que aquilo aborreceu tanto a Deus que Deus ele disse que ia matar os filhos de Eli. E foi o que o Senhor fez. Outro também que a gente pode ressaltar que faltou passar essa questão da disciplina para os filhos foi Davi. Davi foi um grande rei, um homem que venceu exércitos grandiosos, matou um leão, matou um urso, um gigante, mas as suas maiores batalhas, seus piores inimigos foram seus filhos. Com Amnon, ele teve um grande problema, porque Amnon se relacionou, violentou a sua meia-irmã, e isso desencadeou uma série de fatalidades. Com Adonias e Absalão, os dois se rebelaram, tentaram usurpar o trono de seu pai. No caso de Adonias foi ruim, mas no caso de Absalão foi terrível, quase que Davi morre. Então, assim, os 3 maiores inimigos foram seus próprios filhos. E a palavra fala em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, que Davi não contrariava os seus filhos, dizendo: por que agem assim? Sabia dizer não. Não sabia dizer não. Então, a responsabilidade é nossa, são princípios nossos. E essa palavra ela vem para mim. Eu estou no deserto porque eu falei quebrando esses princípios. E os irmãos que estão aí inscritos no canal, que estão ouvindo essa mensagem, também falharam. Então, nós devemos aprender, devemos mudar nosso comportamento, o nosso posicionamento, pedir ao Senhor que nos dê a condição de sermos o protetor, o provedor, de sermos o sacerdote da nossa família, do nosso lar. A palavra fala que Jó oferecia continuamente sacrifício pelos seus filhos e a sua esposa. Irmãos, esse é o nosso papel. Nosso papel é esse. Jabes, a palavra fala que Jabes era filho de uma prostituta, não conhecia o seu pai, uma cadeia de desgraça, uma corrente de maldição hereditária na sua casa, de desgraça na sua família. E ele quebra essa corrente de maldição a partir do momento que a palavra fala que ele decidiu no seu coração buscar o Senhor. Nós somos sacerdotes da nossa família, sacerdotes do nosso lar, irmãos. A palavra diz também que nós não podemos negligenciar uma outra responsabilidade, que é a nossa intimidade. A nossa intimidade ela vai muito além da questão física, a questão sexual, vai pela questão também da amizade, a questão da cumplicidade. Isso não pode ser negligenciado. Nossas esposas devem ser as nossas amigas. E outra, nessa questão também de intimidade, igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Em outras palavras, tem que regar a plantinha, tem que bater o cartão, senão a brecha está ali. A palavra é bem clara quanto a isso. Tem um outro texto da palavra que diz também que não vos priveis uns aos outros, senão por mútuo consentimento, para jejum e oração, para que não deis lugar ao inimigo. Então, um não pode se privar do outro. O maior propagador, o maior, vamos dizer assim, aquele que planta, aquele que cria a questão do amor dentro do lar, é o homem. As pessoas, vocês podem dizer assim: a mulher é muito mais sentimental, o homem não é tão sentimental. Como que o homem é o maior propagador do amor? Ele é o maior propagador do amor, porque a palavra diz o seguinte, que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Então esse amor, ele não só sendo evidenciado em palavras, mas mais ainda em atitudes. Isso é um exemplo para os filhos. Os irmãos podem reparar, se a mãe for uma mãe delicada, meiga e carinhosa, e o pai for um camarada ogro, duro e seco, e duro com os filhos, com a mãe, os filhos vão crescer com uma grande tendência de serem igual ao pai. O pai é o maior propagador disso.
do amor, do carinho, do afeto, através das palavras, através da demonstração. Por isso que o Senhor fala, o Senhor orienta o homem a amar a sua esposa, mas não orienta a mulher a amar ao homem, porque Deus conhece a mulher, a estrutura da mulher. A mulher, ela pega no 110, ela joga no 220, ela ama mesmo, entendeu? A mulher não tem essa questão. Irmãos, então é isso. Todos esses princípios devem ser mantidos. A questão da intimidade, para a mulher, ela é uma espécie de coroa, um galardão, quando todas as outras condições estão favoráveis, que é a questão da liderança, a questão do posicionamento como homem, da proteção, da provisão. Isso tudo acaba culminando na questão da intimidade como sendo um galardão, a coroa de um bom relacionamento. Então nós falhamos muito. Ninguém aqui está de coitadinho no deserto, não. Tá? Até Jó, que foi para o deserto, e Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, porém a palavra não diz que ele era justo. Só vai dizer lá em Jeremias ou Ezequiel, se eu não me engano, lá na frente, que ele era justo, porque depois que ele foi se tornar justo, porque que ele estava passando por aquilo, ele entendeu todas as coisas, e aí ele vai lá no capítulo 42 e faz aquela confissão dele. Então até Jó tinha os seus problemas, tinha os seus defeitos, tinha as suas mazelas. Muito mais teremos nós, né? Que somos homens com uma fé pequena, né? Com um posicionamento tão pequeno, comparado com aquele varão, que foi um varão tão íntegro, né, irmãos? Então devemos nos reposicionar. O deserto é um lugar de posicionamento. Eu até tenho um vídeo falando sobre isso, sobre posicionamento. Mas na questão dos varões, uma das armas espirituais muito importantes no deserto é o jejum, para mortificar a carne. O homem, ele é muito instintivo, ele vai muito pelo aquilo que ele vê. Então essa questão para a mulher já é menos aflorada, é mais a questão emocional, e na questão do homem é o contrário. A questão física é muito aflorada. Então o jejum é importantíssimo. Para sobreviver no deserto sem pecar, posicionado, o jejum é importantíssimo. E esses princípios, acabei de passar para os irmãos agora, são importantíssimos também, e é importante que eles sejam restabelecidos em nossas vidas, né? Adão estava lá e teve tudo, né? E abriu mão de tudo, né? Abriu mão de tudo por causa da sua desobediência, perdeu tudo. Então nós abrimos a brecha para que o mal entrasse. Agora a gente tem que pegar os escombros da nossa casa e colocar sobre a rocha. Nossa casa foi destruída porque nós ouvimos a palavra, mas não praticamos. Alguns nem ouviram e nem praticaram. Outros ouviram, que foi o meu caso, e não praticou. E aí veio a enxurrada, veio o vento, veio a tempestade e derrubou a nossa casa. Agora cabe a nós pegar os destroços da nossa casa e colocar sobre a rocha, e o Senhor, ele há de reedificar. Irmãos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Qualquer comentário, qualquer dúvida, podem colocar nos comentários do vídeo. E se quiserem que eu faça mais um vídeo sobre esse assunto dos varões, dos homens, tem bastante assunto para falar. Eu queria que o vídeo não ficasse muito longo. Então é só pedir aí nos comentários que a gente faz, tá bom? Paz do Senhor Jesus, forte abraço.